Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando em nossos corações. Estamos deveras agradecidos a Deus porque atravessamos mais um ano difícil, um ano cheio de provações e deprivações, porém o Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou e nós podemos dizer, como disse Samuel, até aqui o Senhor nos tem ajudado. E de fato o Senhor nos ajudou. Até aqui cremos que Ele continuará nos ajudando. Estava meditando em uma palavra da parte de Deus e me veio ao coração o texto do segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 15, no versículo de número 7, onde nós lemos o seguinte: Vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Ao ler este versículo, os meus olhos pairaram na frase: e não desfaleçam as vossas mãos. Asa, o rei de Judá, estava chegando de uma guerra contra os etíopes, que tinham um exército de 1 milhão de soldados, mais 300 carros de guerra. E ele havia vencido, sob a batuta de Deus, com um exército de 580 mil soldados de Judá. E estes soldados, na realidade, eles só tiveram o trabalho de perseguir e tomar os despojos daquela multidão de gente. E quando nós olhamos para este texto, nós vamos observar que este fato histórico desta batalha que foi travada entre Asa e os etíopes está registrado no capítulo 14 do mesmo segundo livro das Crônicas. E é interessante nós notarmos que o capítulo 15, ele começa dizendo que o Espírito de Deus veio sobre o profeta Azarias e este sai ao encontro de Asa com a seguinte mensagem, a partir do versículo 2 do capítulo 15 do segundo livro das Crônicas: O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. E aí, o versículo 6 diz assim: Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. E aí nós entramos no versículo 7, que nós lemos a princípio, de onde nós usaremos somente a expressão: e não desfaleçam as vossas mãos. Ao olhar essa expressão, e não desfaleçam as vossas mãos, fui buscar o significado da palavra desfalecer. E desfalecer significa perder por um momento as forças, desanimar ou desmaiar. E quando nós olhamos para o sentido de mãos na Bíblia, mãos são a manifestação das nossas obras, do nosso serviço. Através das mãos, nós fazemos a conexão do mundo virtual ao mundo real. Então, quando Deus diz para o rei Asa, através do profeta: não desfaleçam as vossas mãos, era como se Deus estivesse dizendo para o rei: não perca por um momento sequer as forças das tuas mãos, destas mãos que empreendem um trabalho
para mim, destas mãos que estão fazendo a minha obra. E observando o texto, vemos que Deus veio através do profeta animar o rei após uma batalha vencida. Isso pode parecer meio sem sentido, haja vista ter sido Deus quem desbaratou o inimigo. Observe o que diz o segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 12. E o Senhor desbaratou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Note a palavra desbaratou. Essa palavra significa que Deus fez o exército etíope perder a braveza, fez com que este exército amansasse. Veja que a parte de Deus na guerra foi a mais difícil, mudar completamente a personalidade daqueles soldados. Agora, cabia a Asa com o seu exército perseguir e ferir o exército inimigo, conforme está descrito no capítulo 14 ainda, nos versículos 13 ao 15, que diz assim: Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali muito grande despojo, feriram todas as cidades dos arredores de Gerar, porque veio sobre elas o terror da parte do Senhor, e saquearam todas as cidades, pois havia nelas muito despojo. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. É interessante nós observarmos a sabedoria de Deus. Deus, em sua sabedoria, depois que Asa ganha uma guerra, Deus vem a ele para reanimá-lo, para fortalecê-lo, porque toda batalha produz desgaste físico, emocional e espiritual. Parece ser natural, depois de uma batalha, vir o desfalecer, mesmo quando nós vencemos. Elias, depois de derrotar os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azera, sentiu-se tão enfraquecido que em seu ânimo pediu a morte. Veja o que diz, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deus se antecipa e anima o rei Asa. Agora me permita algumas perguntas. Qual foi a batalha que você enfrentou ou vem enfrentando que tem desfalecido as tuas mãos? Qual a dimensão do tamanho do inimigo que você tem enfrentado? Suas batalhas e seus adversários têm sido suficientemente capazes de te fazer desfalecer? Depois da batalha, o melhor que temos a fazer é seguirmos o exemplo de Asa. A Bíblia diz que depois que Asa vence os seus inimigos, ele volta para Jerusalém. E voltar para Jerusalém significa voltar ao centro de toda adoração. Voltar para Jerusalém significa voltar para o lugar onde pode haver comunhão coletiva. Isso significa voltar para Jerusalém. E aí eu lhe pergunto, tu tens
voltado para o centro da adoração e da comunhão coletiva com seus irmãos? Diante do momento adverso pelo qual Josué passava, por 3 vezes Deus lhe dirige a palavra dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Josué capítulo 1, os versículos 6, 7 e 9. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 24, versículo 10: se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. Lembremos que em Cristo somos mais que vencedores. Diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, no versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Bíblia diz que se nós recuarmos, Deus não terá prazer em nós. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E também nós podemos observar que quando nós recuamos, a Bíblia diz que o Senhor nós não estamos aptos para o reino de Deus. A Bíblia diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Portanto, o conselho que nós temos da palavra de Deus é esse. Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desvie, antes seja curado. Se a batalha tem trazido cansaço à sua vida, Jesus te convida a deixar que ele te dê descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Meu irmão, minha irmã, não sei se você tem desfalecido por causa das lutas e dos adversários que você tem enfrentado. Mas eu quero lhe dizer uma coisa com muita convicção do que digo para você nesta tarde, neste dia. Deus te ama tanto que ele é capaz de entrar na tua peleja, lutar as tuas lutas e te garantir vitória, porque ele quer que um dia você esteja com ele na glória eterna. Portanto, não desfaleça as tuas mãos. Não desfaleça as tuas mãos. Continue com a tua mão no arado. Continue fazendo a obra de Deus. Talvez você que vai assistir esta mensagem seja um pastor, um obreiro na obra de Deus, e talvez as lutas tenham te trazido um certo desânimo. O Senhor lhe convida: continue lutando, não desfaleça as tuas mãos, porque no final a tua obra terá uma recompensa. Que Deus em Cristo esteja abençoando a sua vida, a sua casa e o seu ministério. E que tenhamos um ano abençoado. Mesmo que venha lutas, que nós possamos estar abrigados em Deus, para que possamos ter as vitórias que precisamos e para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Eu quero orar com você neste momento. Feche os teus olhos e curve a tua cabeça. Querido Deus e soberano Pai, nós te louvamos porque a tua palavra, Senhor, ela nos anima a prosseguir. Ela nos anima, Senhor, a mantermos as nossas mãos à obra, as nossas mãos ao arado, porque o Senhor se agrada quando nós continuamos trabalhando. Fortalece, Senhor, as mãos do meu irmão e da minha irmã que vai ouvir ou assistir esta mensagem, e dê a eles a tua graça, a tua bênção e a tua proteção. Conceda-nos, ó Pai, que sejamos abençoados por ti.
É o meu pedido a ti no precioso, doce e santo nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se esta mensagem lhe trouxe edificação espiritual, se esta mensagem falou ao teu coração, compartilhe, divulgue para que outras pessoas sejam abençoadas. Se você, ao assistir esta mensagem, ainda não for inscrito no canal, se inscreva, dê o teu like, nos ajude a semear a palavra de Deus, levando a mensagem do Senhor um pouco mais adiante. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.